A última vez que vi meu pai, eu tinha 18 anos. Estava na varanda com uma mochila, apertando as mãos e implorando para ele abrir a porta. Hoje à noite, eu caminhei pelo saguão de mármore do Hilton, no centro da cidade, usando saltos que ele nunca me viu usar. Acima do salão de baile, havia uma faixa com letras douradas dizendo parabéns, diretor Richard Carter, 40 anos de excelência. O ar estava cheio de cheiro de salmão e champanhe. Lá dentro, as pessoas aplaudiam, brindavam e ele ria de histórias que foram escritas. Fiquei na porta por um momento, olhando meu reflexo no vidro. Eu tinha o mesmo queixo afiado que ele sempre dizia que era de seu lado da família. Coloquei a mão no bolso do meu casaco e tirei um envelope amarelado e amassado. Era uma carta que eu escrevi na noite em que fui embora, uma carta que ninguém nunca deixou ninguém ler. Eu não vim para estragar a festa dele. Isso seria fácil demais. Eu vim porque o silêncio o protegeu por tempo demais. Porque cada mentira que ele contou sobre mim foi aceita como verdade. Porque, 10 anos atrás, ele disse, ela fugiu, nunca mais vai voltar. Bem, eu estava de volta e trouxe provas. A banda lá dentro começou a tocar jazz suave. Eu coloquei a carta de volta no meu casaco, levantei meu queixo e empurrei as portas abertas. As pessoas olharam, mudaram de curiosidade para surpresa. Os copos pararam no ar. O brinde parou no meio da frase. No centro de tudo, ao lado de uma parede cheia de fotos e prêmios, estava meu pai. Seu sorriso sumiu assim que me viu e eu sorri de volta. Houve uma época em que meu pai me chamava de seu orgulho e alegria. Nos jantares da escola e nas reuniões de pais e mestres, eu era a garota de ouro. Valedictorian, fazendo aulas avançadas e tocando flauta nos concertos de inverno. Ele andava pelos corredores da escola com a mão no meu ombro, como se eu fosse sua prova de grandeza. Essa é a minha Emily, futura advogada. Talvez Harvard, se tiverem sorte. Mas, por trás das portas fechadas, seus elogios tinham regras. Eu tinha que ser sempre perfeita. Qualquer nota abaixo de A vinha com silêncio e olhares frios. Se eu perdesse uma reunião do conselho estudantil para um ensaio, ele dizia que era um desperdício de potencial. Quando fiz 17 anos, comecei a escrever peças em segredo, pequenas cenas sobre mães que foram embora e filhas que ficaram. Um dia, meu professor de teatro inscreveu uma peça minha em uma competição regional, sem me avisar, e eu ganhei. Juilliard me mandou um e-mail oferecendo uma bolsa integral para o intensivo de verão. Esperei 2 dias para mostrar para meu pai. Queria escolher as palavras certas. Estávamos na mesa da cozinha, comendo espaguete, e eu disse, é teatro, mas é sério. É real. É isso que eu quero. Ele não olhou para mim. Só girou o garfo e disse, eu não criei você para correr atrás de sonhos. Então, ele empurrou a cadeira para trás e saiu da mesa. O silêncio depois daquela conversa foi mais frio do que qualquer castigo. Ele não gritou, não discutiu. Ele simplesmente apagou qualquer possibilidade. Daquele dia em diante, senti como se estivesse vivendo a versão de outra pessoa de mim mesma. Eu continuei ensaiando, mas silenciosamente, fora de casa. Preenchi meu próprio FAFSA. Trabalhei em turnos numa livraria com um nome falso para não aparecer nos impostos dele. Na primavera do último ano, eu tinha um dormitório reservado em Nova York e uma passagem de trem. Deixei para ele uma carta de uma página, escrita à mão. Eu te amo, mas preciso de espaço para pensar. Eu volto para casa algum dia. Eu pensei que isso seria o suficiente. Achei que ele ficaria bravo, talvez até assustado, mas eu nunca imaginei que esse homem, que costumava gritar tanto nos meus shows, escolheria queimar a ponte inteira em vez de me encontrar no meio do caminho. Eu voltei no domingo à tarde, como disse que faria. A viagem de trem foi silenciosa. Fiquei imaginando seu rosto, talvez preocupado, talvez suavizado pelo espaço. Ensaiava o que diria, desculpa por te assustar, eu só precisava de ar, mas não vou desistir disso. Mas quando cheguei na varanda da frente, minha chave não funcionou na porta. No começo, pensei que estava emperrada. Sacudi, tentei de novo.
Foi quando percebi que a luz da varanda estava apagada, e ela sempre ficava acesa quando alguém estava em casa. Toquei a campainha, bati na porta, esperei, nada. Liguei para o telefone dele e foi direto para a caixa de correio de voz. Tentei ligar para minha mãe, mas também não atendeu. Foi quando vi minha mala cuidadosamente colocada ao lado do balanço da varanda. Estava fechada, com zíper, e etiquetada como uma doação esquecida. Em cima dela, havia um saco plástico com minha certidão de nascimento, meu cartão do Seguro Social e um post-it amarelo. Você fez sua escolha. Boa sorte. Minhas mãos ficaram geladas. Sentei nos degraus por horas, sem conseguir parar de olhar para a porta, como se ela fosse abrir se eu piscasse. Mas ela nunca abriu. Os vizinhos passaram com seus cachorros e eu vi nos olhos deles uma mistura de pena, nojo e confirmação. Eles sabiam. 2 dias depois, entrei no Facebook e vi um post da minha tia, publicado no mesmo dia em que eu saí. Por favor, reze pela nossa família. Emily fugiu. Ela deixou um bilhete de ódio e temos medo de que ela esteja com alguém perigoso. Os comentários eram intermináveis. Sinto muito por rezar. Ela sempre pareceu problemática. Crianças de hoje em dia. Fez parecer que eu fugi com um homem mais velho, que eu tinha deixado tudo para trás com raiva, que eu era instável. Minha mãe bloqueou meu número. Meu professor de teatro parou de responder meus e-mails. Uma semana depois, minha aceitação na faculdade foi retirada porque meu histórico escolar foi marcado como incompleto. Não foi só que fui abandonada. Eu desapareci, e ninguém, nenhuma pessoa que antes me chamava de família, me perguntou o que realmente aconteceu. Na primeira noite em que dormi no sofá da minha amiga Leia, chorei em um moletom que usei como travesseiro. Na terceira noite, aprendi a chorar sem fazer barulho. Consegui um emprego como garçonete em um restaurante 24 horas na Sistine Street, trabalhando turnos noturnos, principalmente. Aquele tipo de lugar onde o café nunca acaba e ninguém pergunta por que seus olhos estão inchados. Eu esfregava o chão, fazia turnos dobrados e me inscrevia em cursos de faculdade comunitária com um plano de pagamento. Sem família, sem FAFSA, sem apoio, só eu, um laptop de segunda mão e uma conta bancária que nunca passava de $50 por mais de 2 dias. Eu mantinha a cabeça baixa, não contava a ninguém de onde eu vinha. Quando as pessoas perguntavam sobre meus pais, eu dizia, eles estão no leste. Tecnicamente, era verdade. Emocionalmente, eles se foram. O que mais doeu não foi o silêncio, mas o quão fácil foi para todos acreditarem que eu não existia mais. Ninguém veio me procurar. Ninguém postou uma foto perguntando se eu estava bem. Era como se eu nunca tivesse feito parte da história deles. Mas aos poucos, eu construí algo. Fiz aulas de atuação à noite, trabalhei com técnica de iluminação nos fins de semana para shows off-Broadway. Eventualmente, alguém leu um monólogo que eu escrevi e disse, isso não é só bom, isso é seu. Eu escrevi um show solo chamado Inheritance. Era sobre uma garota que foi apagada pela própria família. O show foi apresentado por 3 noites em um teatro pequeno no Brooklyn. Apenas 10 pessoas vieram, mas uma delas era uma colunista do New York Times que estava escrevendo uma matéria sobre alienação. Ela me pediu para entrevistá-la e eu aceitei. O artigo se chamava O que deixamos para trás quando saímos de casa. O nome do meu pai nunca foi mencionado, mas eu sei que ele leu, porque 3 dias depois de ser publicado, alguém tentou mudar a senha do meu e-mail. Eu não vacilei. Naquela época, eu já tinha me mudado para um apartamento pequeno. Eu tinha amigos que conheciam minha verdadeira história, uma vida que eu construí tijolo por tijolo. E, ainda assim, o silêncio de casa continuava sendo o som mais alto da minha vida. Tudo começou com uma mensagem no Facebook da minha prima Mia. Não nos falávamos desde que eu tinha 17 anos. Ela sempre foi a rebelde, com mechas loiras descoloridas, pulando o toque de recolher, castigada mais do que livre. Mas naquela noite ela enviou apenas 6 palavras, eu encontrei algo, é sobre você. Eu não respondi de imediato. Fiquei encarando a tela, como se fosse um fantasma.
3 dias depois, a curiosidade superou a autoproteção. Liguei para ela, e a voz dela falhou. Desculpa, eu nunca entrei em contato. Eu acreditei no que eles disseram. Todos nós acreditamos. Ela me contou que estava ajudando o pai a limpar o sótão, tirando caixas de declarações de imposto de renda antigas, decorações de Natal mofadas, coisas que a mãe dela usava quando dava aulas de jardim de infância. No fundo de uma caixa, embrulhado em um saco plástico Ziploc, havia um envelope lacrado com meu nome, minha caligrafia, tinta azul e uma letra cursiva inclinada que eu não usava há anos. Ela abriu, leu e percebeu que tudo o que lhe disseram era mentira. A carta dizia: eu te amo, preciso de espaço, voltarei no domingo. Não tinha menção de raiva, nem ameaça, nem desaparecimento. Era apenas uma jovem de 18 anos, assustada e respeitosa, pedindo um tempo. Mia disse que o pai dela tentou fingir que não sabia de nada, mas ela sabia. Ele sabia. Todos sabiam. Meu pai não mentiu, ele pegou a verdade, minhas palavras reais, e as escondeu num sótão empoeirado, como algo vergonhoso, e depois substituiu por uma versão que o colocava como vítima. Naquela noite, Mia me enviou uma cópia digitalizada da carta. Eu a imprimi, alisei os vincos e olhei para ela por um longo tempo. Foi como encontrar a última peça de um quebra-cabeça de uma vida que eu tinha sido enganada a ponto de esquecer. Pouco depois, o convite para a festa de aposentadoria apareceu nas redes sociais. Grande celebração. Professores, membros do conselho escolar, líderes comunitários, uma homenagem a um legado de integridade. Eu não chorei quando vi. Não gritei. Só olhei para a carta nas minhas mãos e pensei: você enterrou a verdade. Eu vou desenterrá-la na frente de todos. Eu não decidi imediatamente. A carta ficou na minha mesa por uma semana, ao lado de uma vela queimada e uma xícara de café frio que eu nunca bebi. Toda vez que olhava para ela, pensava no silêncio que se seguiu. Nos aniversários perdidos. Na faculdade que eu nunca frequentei. Nos anos que passei reconstruindo algo que nunca deveria ter sido quebrado. Então, eu vi o formulário de RSVP postado no site do distrito escolar. Junte-se a nós para comemorar a aposentadoria do diretor Richard Carter, 40 anos de serviço, liderança e família. Família. Essa palavra parecia um desafio. Eu usei meu nome do e-mail, Elaine, para confirmar minha presença online. Um convidado, sem preferência de refeição, sem acompanhante. Eu não precisava de reforços. Eu tinha a verdade. Reservei um voo, peguei emprestado um blazer de um amigo e levei 2 coisas, a cópia impressa da minha carta e um recorte do artigo que publiquei no New Yorker no ano passado. Eu não ensaiei um discurso. Isso não era sobre vingança ou teatro. Era sobre a realidade crua, sem polimento. Ele construiu uma carreira baseada em disciplina e imagem, moldando os filhos dos outros. Ele virou o homem com o aperto de mão firme, a prancheta e o quadro cheio de fotos de crianças sorrindo. Mas ele deixou uma foto de fora. Eu não ia gritar, não ia chorar. Eu só ia entrar, olhar nos olhos dele e lembrar a todos naquela sala: você não pode reescrever a história só porque é o único que sobrou para contá-la. Eu não vi a minha mãe há mais de uma década, desde a noite em que fiquei na varanda da nossa casa, com as mãos trêmulas e os olhos inchados de tanto chorar, pedindo para ela abrir a porta. Ela não abriu. Mas, 2 horas antes do baile, eu estava lá de novo. Mesma varanda, mesmo degrau. A tinta da casa estava descascando agora, os arbustos cresciam demais. O vento trazia o cheiro de um jantar de outra pessoa. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. Eu estava quase indo embora quando a porta se abriu. Ela parecia mais velha, mais magra, com os cabelos grisalhos e os ombros curvados, como se a vida a tivesse pressionado por anos. Seus olhos me encontraram e, por um momento, eu vi algo brilhar neles. Reconhecimento. Culpa. Alívio. Ela sussurrou: Emily, como se o nome dela fosse difícil de sair. Eu fiz uma pergunta. Ela não perguntou o que eu queria dizer. Ela não precisava. Ela saiu,
enrolou seu cardigã apertado ao redor do corpo e sentou no balanço da varanda. Eu fiquei de pé. Eu precisava ficar de pé. Encontrei a carta que eu tinha escrito antes de voltar para casa. A verdadeira. A que ele escondeu. Ela fechou os olhos, fez um aceno lento e silencioso. Eu queria ir atrás de você, ela disse. Eu realmente queria. Por que você não veio? Eu perguntei. Ela olhou para a rua. Ele disse que você era instável, que se juntou a um homem mais velho, que precisávamos nos proteger. Que, se eu estendesse a mão, só pioraria as coisas. Eu a encarei. E você acreditou nisso? Eu acreditei nele, ela sussurrou, porque eu também tinha medo dele. Naquele momento, eu não senti raiva. Eu senti algo mais frio, um desapego, não ódio, só distância. Ela não era vilã, mas também não era inocente. Ela era o silêncio que mantinha a vida dele intacta. O salão do baile cheirava a vinho caro e salmão passado do ponto. Risos ricocheteavam nos lustres de cristal, pessoas se abraçavam, posavam para fotos na frente de um pôster gigante que dizia, celebrando o diretor Richard Carter, um legado de integridade. Eu fiquei perto do fundo, o suficiente para ouvir os copos tilintando, mas longe o suficiente para me manter invisível até que me chamassem. 40 anos de serviço, um mentor, um modelo, uma figura paterna para tantos. Ele entrou no palco com um terno azul marinho sob medida, sorrindo daquele jeito que só homens com legados incontestáveis sorriem. A multidão aplaudiu. Até o prefeito estava lá. Eu deixei os aplausos diminuírem antes de me mover. Um passo, depois outro. As pessoas se viraram quando me aproximei. Olhos arregalados. Alguns rostos se iluminaram com reconhecimento, outros com desconforto. Então ele me viu. Richard Carter congelou. A cor sumiu de seu rosto como se alguém tivesse puxado um plugue. Eu não desviei o olhar. Alcancei o microfone. Ele se inclinou em minha direção e sussurrou, Emily não está aqui. Mas eu já estava falando. Oi, eu sou Emily Carter, sua filha. Suspiros, murmúrios. Garfos pararam no meio da mordida. Eu não estava naquela sala nem naquela cidade há 10 anos. Isso porque há 10 anos meu pai disse a todos que eu fugi, que eu estava com raiva de tê-lo deixado para trás. Ele disse que eu deixei um bilhete. Eu puxei o envelope do meu casaco. Este é o bilhete. Eu li lentamente e claramente, para que ninguém pudesse fingir que não ouviu. Eu te amo, preciso de espaço. Volto no domingo. Olhei para a multidão. Rostos familiares, professores, vizinhos, meu antigo diretor. Isso soa como alguém que fugiu? O silêncio tomou conta, o tipo de silêncio que se instala na sua espinha, seguido por pessoas se mexendo em suas cadeiras, olhares inquietos. Algumas pessoas olharam para Richard. Uma mulher cobriu a boca. Ele deu um passo à frente. Emily, essa não é a história completa. Eu levantei a mão. Não. Você contou essa história por 10 anos? Esta é minha. Uma voz na multidão perguntou, é por isso que ela desapareceu? Outra pessoa falou, eu me lembro de orar por ela. Então Mia se levantou. Ela segurou o telefone, mostrando uma cópia digitalizada da carta original. Ele escondeu, ela disse. Por 10 anos, ele nos fez acreditar em algo que não era verdade. Eu vi isso acontecer. Eu observei enquanto a mentira dele ia sendo desfeita, a reputação dele, que ele tinha construído tão cuidadosamente, se desfiava fio por fio. Alguém sussurrou, sobre o que mais ele mentiu? A mandíbula de Richard se apertou. As mãos dele tremiam. Ele olhou para mim como se eu fosse a culpada. Mas eu não fiz nada. Eu só trouxe a verdade. E a verdade não sussurra. Ela ecoa. Assim que a primeira rachadura aparece, o resto desaba rápido. Ele tentou continuar sorrindo, tentou salvar o momento, acenando com a mão como se eu fosse só uma interrupção emocional. Mas a sala já tinha mudado.
As pessoas não estavam mais olhando para ele com admiração. Elas olhavam para ele como se fosse um estranho. Uma de suas ex-colegas, a senhora Blake, vice-diretora por 20 anos, se levantou e disse: "Eu sempre me perguntei por que vocês fecharam o departamento de teatro tão de repente." Outro homem, um antigo orientador educacional, acrescentou: "Você nos disse que ela teve um colapso, que ela era perigosa." Eu não disse nada que não precisasse ser dito. Eles estavam fazendo isso por mim agora. Até o superintendente da escola, aquele que tinha brindado com ele 10 minutos antes, se afastou do pódio e cruzou os braços. Ele também não estava sorrindo. Então alguém, perto do fundo, disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Você a fez desaparecer para proteger sua imagem." Meu pai não disse nada. Ele olhou ao redor da sala e percebeu que o império que ele construiu não era feito de tijolos. Era feito de crença emprestada. E a crença, uma vez quebrada, não se sustenta. Ele finalmente se afastou do microfone. Sem desculpas, sem explicações, apenas se retirando silenciosamente para sua mesa, onde até minha mãe se recusou a olhar para ele. A apresentação de slides continuou passando atrás dele, fotos de feiras de ciências, apertos de mão de formatura, cerimônias de premiação. Mas ninguém mais estava olhando, porque a história tinha mudado e o homem também. Eu não fiquei para o bolo. Enquanto as pessoas sussurravam e os pratos eram retirados em silêncio, eu saí pela porta lateral e entrei no ar fresco da noite. O céu estava azul marinho e, pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar fundo, até as costelas. Mia me seguiu alguns minutos depois. Ela não disse nada de imediato. Só ficou ao meu lado na calçada, como se estivéssemos esperando um ônibus que nunca chegaria. Finalmente, ela disse: "Você foi corajosa." Eu balancei a cabeça. Não, eu estava atrasada. Ficamos lá em silêncio, o som do tráfego ao fundo, a gala abafada atrás das grossas paredes do hotel. Parecia que estávamos do lado de fora de um funeral, mas ninguém tinha morrido. Eles apenas tinham sido vistos como realmente eram. "Eu acho que passei anos só querendo que alguém acreditasse em mim", eu disse. E então percebi que não precisava de crença. Eu precisava do silêncio para parar. Mia assentiu. "Você terminou?" "Não", eu respondi. "Eu o recuperei." Olhei para o envelope em minha mão. A carta que nunca deveria ter desaparecido. As palavras que nunca deveriam ter sido enterradas. Eu não precisava entregá-la a ninguém. Não precisava que meu pai a lesse. Ele já tinha ouvido cada palavra, e eles também. Me virei para Mia e sorri. Ele construiu seu legado no silêncio. Eu o retirei. Então fomos embora. Não como exiladas, não como vítimas, mas como mulheres que não vivem mais na história de outra pessoa.